Imagine as dunas do deserto. Cada grão de areia carregando milênios de histórias de civilizações que surgiram e desapareceram. À medida que as areias do tempo se deslocam, somos transportados para um mundo onde o Egito antigo ressoa em cada canto. Hoje eu te mostro 10 novas descobertas no Egito que assustam até mesmo os cientistas. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Bora lá! As baleias do deserto. Imagine baleias navegando pelas areias de um deserto. Parece até um filme de ficção científica, não é? Mas se pensarmos em centenas de milhares de anos atrás, pode ser que realmente tenha acontecido. Este cenário pode ter sido uma realidade, já que cientistas encontraram evidências de ancestrais de baleias que uma vez nadaram por aquela região. Em 1902, geólogos descobriram um vale esculpido por fortes ventos bem no meio do deserto do Saara. E ali no meio, ossos de animais considerados ancestrais das baleias que conhecemos hoje. Alguns desses esqueletos são realmente colossais, com mais de 15 metros de comprimento, que datam de 37 milhões de anos atrás, remetendo a uma era em que toda a região do Saara era submersa em água. Esses fósseis pré-históricos são importantes porque ajudam a ciência a desvendar o quebra-cabeça sobre a evolução da vida na Terra. As evidências sugerem que essas criaturas inicialmente terrestres foram gradualmente se adaptando à vida aquática ao longo de milhares de anos, transformando suas pernas em caudas. Uma das principais evidências que reforçam essa ideia de jornada evolutiva são os vestígios de patas traseiras que as baleias modernas apresentam. Hoje, o vale é um patrimônio da Unesco, visitado por milhares de pessoas todos os anos. Paleontólogos especulam que os ancestrais terrestres das baleias podem ter sido parecidos com veados ou porcos que se aventuraram perto do mar há cerca de 55 milhões de anos e, ao se mudarem para a água, desenvolveram características de caça e cresceram em tamanho, tendo suas espinhas dorsais alongadas e caixa torácica aumentadas. A múmia gritando. A arrepiante história da múmia que grita é um mistério que finalmente foi descoberto no complexo de tumbas de El-Bahari, no Egito, por anos. A identidade deste cadáver, com boca aberta, confundiu estudiosos e arqueólogos. Mas uma análise de DNA expôs a verdade. A múmia não é ninguém mais, ninguém menos que o príncipe Pentaueri, filho do faraó Ramsés III, um dos principais responsáveis pela conspiração do harém, que tinha como objetivo assassinar o faraó. Pesquisadores encontraram um papiro contando sobre a conspiração de Pentaueri, esclarecendo a trama, revelando o envolvimento da família do faraó, comandantes do exército, servos, mulheres do harém e mágicos. Leais mordomos de Ramsés III presidiram os julgamentos que levaram à condenação daqueles que ajudaram Pentaueri na tentativa de subir ao poder, resultando em suas mortes ou mutilações. A causa exata da morte de Pentaueri ainda é debatida pelos estudiosos. O que se sabe é que, ao invés de ser embalsamado e confinado a um sarcófago, o príncipe foi envolto em pele de carneiro, uma prática funerária considerada impura e degradante no Antigo Egito. Este tipo de mumificação e punição incomum nos deixa imaginando se a conspiração do harém foi bem sucedida após a morte do príncipe Pentaueri, já que, em 2012, uma tomografia computadorizada do corpo do faraó Ramsés III revelou marcas em sua garganta, indicando a causa de sua morte por assassinato. A Cidade Dourada Perdida. A Cidade Dourada Perdida foi encontrada enterrada sob as dunas de areia do Egito. Sem dúvidas, uma descoberta de tirar o fôlego, já que a cidade ficou escondida por mais de 3.000 anos. Esta descoberta monumental, aclamada como uma das mais significantes da história da região, atraiu a atenção do mundo todo. Localizada perto de Luxor, a antiga metrópole, agora conhecida como a Cidade Dourada Perdida, é considerada a maior cidade já encontrada no Egito em incontáveis milênios. Ela permaneceu escondida dos olhos do mundo, mas uma dedicada equipe de arqueólogos buscaram incansavelmente seus segredos.
remontando à Idade do Ouro do Egito, durante a ilustre quarta dinastia do Antigo Império. Esta cidade, também conhecida como a Ascensão de Aten, mantém a promessa de reescrever a história da humanidade. O egiptólogo Zahi Hawass, uma respeitada figura no campo, acredita que esta descoberta surpreendente pode trazer respostas sobre a vida do jovem faraó Tutankhamon e de sua tumba descoberta há quase um século. Sem dúvidas, é uma perspectiva tentadora que excita pesquisadores e entusiastas da história. Quanto mais os arqueólogos escavam as ruínas da Cidade Dourada perdida, mais descobrem uma extraordinária variedade de artefatos. O mais impressionante até agora foi o tesouro de estatuetas e objetos diversos pertencentes à rainha Tai, a esposa do misterioso Amenhotep III. O Homem de Ouro. O Homem de Ouro foi encontrado nas tumbas atemporais de Saqqara, localizadas no Egito. Arqueólogos fizeram uma descoberta inovadora que reescreveu a história. Enterrado sob as instáveis areias do deserto por mais de 4.300 anos, eles desenterraram uma múmia misteriosa de um homem escondido do mundo por milênios. Trancado dentro de um sarcófago de pedra totalmente fechado, esta figura misteriosa estava completamente envolta em joias valiosas e coberta por camadas de folhas de ouro brilhantes, tornando a múmia completa mais antiga já encontrada, adornada com tanta riqueza. Um dos detalhes que mais chama a atenção é o fato de ser um indivíduo que não pertenceu à realeza, mas que possuía uma riqueza extraordinária, evidente pelo bracelete no peito e a túnica de design elaborado, oferecendo um vislumbre cativante da vida de alguém que viveu durante a misteriosa Era do Antigo Império, um período de 4.500 anos atrás. A escavação, que teve duração de 1 ano em Saqqara, rendeu mais do que apenas esta múmia esplêndida. Também revelou um tesouro de artefatos antigos, incluindo estátuas de cerâmica, amuletos, ferramentas e impressionantes pinturas de parede. Cada artefato cuidadosamente retirado do deserto dá vida ao mundo antigo e seus mistérios. Esta descoberta é uma ponte que liga os reis há muito esquecidos à vida cotidiana das pessoas que viveram ao lado deles, enriquecendo nossa compreensão de um período fascinante da história. As múmias de filhotes de leão. As profundezas das tumbas antigas escondem um segredo hipnotizante, um reino de múmias de filhotes de leão envoltas em linho antigo, esperando para compartilhar suas histórias misteriosas. No final de 2019, uma descoberta surpreendente se desenrolou quando arqueólogos revelaram um vasto tesouro de artefatos antigos e animais mumificados, cada um guardando pistas para um passado distante. Entre as descobertas mais notáveis foram os restos de pelo menos 2 filhotes de leão, elegantemente preservados no cemitério de Saqqara, ao sul do Cairo. A descoberta incluía uma variedade de estátuas de mangustos e outros animais como ibis, falcões, serpentes, crocodilos e escaravelhos sagrados, reverenciados como símbolos de renascimento e imortalidade. Entre esses tesouros, 5 felinos mumificados chamaram a atenção. Com a ajuda de tomografias computadorizadas, 2 foram identificados como filhotes de leão, distinguidos por seu tamanho e estrutura óssea. Os outros 3 felinos ainda representam um mistério. Alguns arqueólogos especulam que eles poderiam ser um leopardo raro, uma leoa ou uma pantera ainda não totalmente crescida. Na época em que foram mumificados, os felinos eram reverenciados como divindades ou oferecidos como reverência aos deuses. As antigas crenças em torno dessas relíquias misteriosas ainda não foram reveladas, deixando seus segredos ocultos para que, quem sabe, algum dia sejam reveladas nesta hipnotizante jornada através do tempo. A Pedra Roseta. A Pedra Roseta foi descoberta durante a campanha de Napoleão Bonaparte, liderada pelo desbravador Pierre-François Bochart. Um grupo de soldados tropeçou no artefato a cerca de 56 quilômetros a leste da movimentada cidade de Alexandria, perto de uma região agora conhecida como Roseta. Este artefato excepcional, feito de basalto preto, mede quase 1,5 metros de comprimento e 70 centímetros de largura. Mas o que torna
torna a pedra verdadeiramente extraordinária são as antigas inscrições gravadas em sua superfície contendo escritos em 3 idiomas diferentes: hieróglifos egípcios, grego e demótico egípcio. Naquela época, apenas o grego era decifrável, deixando as outras 2 escritas envoltas em mistério. Por meio de sua engenhosidade e determinação, eles desvendaram a chave oculta que revelaria os antigos segredos, percebendo que a inscrição grega trazia a mesma mensagem que os hieróglifos e o texto demótico nos anais da história. O texto é um decreto de 196 a.C., promulgado em nome do faraó Ptolomeu V na cidade de Mênfis. Ele foi elaborado por sacerdotes e declara que o faraó era um grande governante, seguidor dos deuses, e que a mensagem deveria ser compartilhada entre os súditos. Em todo o Egito, a Pedra da Roseta é considerada uma relíquia que preencheu a lacuna entre a compreensão antiga e moderna da história. Depois de sua descoberta, os franceses ficaram com a pedra, mas perderam a posse do Egito para os ingleses e, em 1801, foi transportada para o Museu Britânico em Londres. Porém, já há algum tempo o Egito pede a repatriação da Pedra Roseta para sua terra natal. Eles acreditam que levar a pedra de volta ao seu local de origem garantirá a preservação de sua rica herança cultural e vai garantir o legado da grande civilização que no passado prosperou ao longo das margens do Nilo. A tumba da Rainha Desconhecida. A tumba da Rainha Desconhecida foi encontrada nos antigos cemitérios de Saqqara por uma maravilhosa expedição arqueológica que revelou tesouros de tirar o fôlego. Entre as descobertas mais elegantes estavam a tumba de uma misteriosa rainha egípcia envolta em mistério e uma coleção surpreendente de 300 caixões repletos de artefatos sagrados. Nos caixões encontraram-se os generais mais confiáveis de Tutankhamon, conselheiros, sábios e outras notáveis figuras da antiguidade, cada um deles lindamente adornados, retratavam cenas do Livro dos Mortos, um guia para a vida após a morte. Os nomes dos falecidos estavam inscritos nos caixões em homenagem aos 4 filhos do deus Horus, os guardiões de seus órgãos. Alguns desses caixões ostentavam até 2 tampas, um quebra-cabeças intrigante para os arqueólogos. Descendo pelas tumbas, os pesquisadores encontraram uma variedade de artefatos curiosos, como jogos antigos, estatuetas minúsculas chamadas chabites e estatuetas do deus Patassokar. Entre as relíquias encontrava-se a múmia de um soldado empunhando um machado de metal, insinuando um passado honroso de guerreiro. No entanto, a principal descoberta está dentro da tumba da rainha, uma visão de tirar o fôlego para contemplar seu lugar de descanso. A tumba foi inteiramente moldada em ouro maciço, deixando os especialistas impressionados com a grandeza incomparável. Ela era conhecida como a Rainha Real Neat, e sua identidade ainda guarda segredos, alguns até relacionados ao divino, considerada deusa da criação ou reverenciada mãe do deus Sol. O vidro do deserto. No coração do Saara, uma fascinante história de maravilhas meteóricas revela a lenda do vidro do deserto. Há cerca de 29 milhões de anos, um colossal meteorito atingiu a Terra, desencadeando uma força cataclísmica que derreteu vastas extensões do deserto da Líbia, transformando a areia em lençóis de delicado vidro verde. Apesar da cratera ter desaparecido, as provas deste evento cósmico permanecem gravadas no abundante vidro do deserto espalhado pela paisagem. Esses fragmentos celestiais foram encontrados em lugares inesperados, surpreendendo até mesmo o renomado Howard Carter quando ele revelou os tesouros dentro da tumba de Tutankhamon. Entre as joias deslumbrantes adornando o peitoral do jovem faraó, um impressionante escaravelho esculpido em vidro verde evidenciou o fascínio dos antigos egípcios pelo místico. Mas as conexões celestiais não terminaram aí. Outro artefato inspirador foi descoberto na tumba, uma adaga forjada de ferro proveniente de um meteorito, metal celestial que viajou dos céus para as mãos de um rei, dando um toque sobrenatural ao enterro. O labirinto de Avara.
Escondido no meio do deserto do Egito, o misterioso labirinto de Ravara, também conhecido como a Pirâmide Negra de Danshur, atrai aventureiros de todos os cantos do mundo. Escondendo segredos de intrigas antigas, o labirinto foi construído pelo faraó Amenemhat III, da 12ª dinastia. A estrutura mística tem 75 metros de altura, com um exterior de calcário bruto que lembra antigas fortalezas. Mas o que realmente cativa a exploração é a estrutura subterrânea semelhante a um reino medieval, descoberta por arqueólogos em 2008. Durante o século V, em uma de suas visitas, o historiador grego Heródoto ficou encantado com os inúmeros quartos da construção, dizendo que aquele era um complexo extraordinário. Para se ter ideia, esta maravilha subterrânea revela 2 seções, uma do rei no lado leste e a outra para suas esposas no lado sul, todas conectadas por corredores. A câmara do rei contém um sarcófago de granito rosa adornado com símbolos sagrados, enquanto as câmaras da rainha abrigam sarcófagos parecidos, adornados com diversas pedras preciosas. Cada uma dessas passagens é rica em significado, apresentando rituais que acredita-se indicarem o lar de Osíris, o deus do submundo. No entanto, sob as areias do Ravara, um enigma persiste, pois a divisão inferior permanece um mistério. Descrições de textos antigos fornecem apenas vislumbres da verdadeira natureza do labirinto. A estátua de Khafre. No meio do grande Museu Egípcio do Cairo encontra-se a notável escultura antiga de Khafre, esculpida em um nórsito, uma pedra extremamente dura e escura. Esta obra de arte icônica foi descoberta em 1860 por Auguste Mariette, o primeiro diretor do Serviço de Antiguidade Egípcia. A estátua estava enterrada em um poço sob o templo do Vale de Khafre. Ela retrata o faraó Khafre da 4ª dinastia, em posição imponente, sentado em um trono no formato de patas de leão, com um olhar penetrante, um punho cerrado e a outra mão aberta, parecendo transcender no tempo, enquanto a divindade Wadjet e um cocar de Nin o protegem. Já o falcão abraçado às suas costas significa a divindade protetora Horus, enquanto o trono, que simboliza o poder político do rei, é adornado com hieróglifos representando o seu dever com o Egito. A estátua de Khafre exemplifica o notável trabalho do Antigo Egito, mesclando idealismo e naturalismo com materiais como quartzito, calcário e basalto. Sua influência nas imagens reais perdurou, destacando a profunda conexão entre os faraós e o divino. Ainda hoje, esta estátua tem um forte significado relacionado às posições políticas modernas, um testemunho do seu impacto duradouro na rica história e identidade cultural do Egito. A gente está ficando por aí. Eu espero você para mais vídeos aqui no Top 10 e lá no Boco Sétimo Filho. Valeu!